Irmãos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sintam-se felizes, irmão. Agradeçamos a Deus por esse privilégio. Por outro lado, como diz a Bíblia, a nossa carne nos puxa sempre para trás. A vontade humana nossa é de ficar em casa. Mas o Espírito está clamando por Deus. O Espírito está clamando para se congregar. A nossa alma tem sede de Deus, como diz o salmista no Salmo 46. 146 ou é o 46? Não lembro agora, sei que é o 6. A minha alma tem sede do Deus vivo. Então, irmãos, é por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor nessa manhã, para adorar o seu nome e bendizer a Ele e agradecer a Ele as muitas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. O privilégio de nos congregarmos, estarmos aqui juntos, adorando o Teu nome. Porque só o Senhor é digno, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. O Senhor tem nos guardado e nos livrado, meu Pai. Mas tem um propósito em tudo isso. O Senhor tem nos preservado com vida para que nós possamos Te adorar. Para que nós possamos Te glorificar, Deus. Como tem uma música que diz, para Te adorar foi que eu nasci. E que nós possamos ter esse desejo de estar sempre na Tua casa, Deus amado, desejo de ler a Tua palavra, de estar em comunhão contigo, de sermos fiéis até a morte, Pai, para que nós possamos receber a coroa da vida. Que nós tenhamos sempre isso em nossas mentes, Pai amado. Haja o que houver, nós possamos sempre estar com as nossas mentes voltadas para o Senhor. Muito obrigada por esse privilégio, obrigada por esta manhã. Deus, que seja o início de uma vida normal na Tua casa. A partir de hoje, que assim seja, Deus, porque o mundo Manaus vai ter paz, o Brasil, e nós pedimos ao Senhor, vamos já ter um momento de clamor, pedindo que o Senhor volte à vida normal como antes, Pai, que nós possamos ter o privilégio de estar todos os domingos aqui na Tua casa, de manhã, de noite, nas quintas-feiras, adorando o Teu nome e testemunhando do Senhor onde nós estivermos, Pai. Fica conosco. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Devemos buscar sempre o Senhor em todos os momentos. Amém?
seguindo, para o alvo eu vou conquistar. Eu vou A coroa conquistar. lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Glória a Deus, nós te queremos mais e mais e mais, Senhor. Aleluia! Tem 2 Crônicas, aí depois vem Esdras e depois o próximo é Neemias. 2 Crônicas, Esdras e Neemias. 8, de 1 a 9. Neemias, capítulo 8, de 1 a 9. Todos já acharam, amém? 8, de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Esdras lê a lei diante do povo. E, chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maséias, e a sua mão esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Assum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro da lei perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. Levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias,
e Mazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo a lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declararam, explicando o sentido, e faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra lida às nossas mentes e corações. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido seja o seu nome. Irmão, nós vamos ter agora um período de oração, nós vamos ter um período, na verdade, de clamor ao Senhor, pelas nossas vidas, pela vida do nosso estado, nosso país, e por que não dizer, pelo mundo. Nós vamos orar. Os irmãos podem sentar? Nós vamos orar pelo nosso país, pelos os nossos governantes, todos os irmãos sabem da situação que nós vivemos, e o nosso estado também. Vamos orar pelas pessoas enfermas, para que Deus possa levantar cada um que essa hora esteja nos leitos, nas UTIs, que Deus tenha misericórdia e possa curar, levantar essas pessoas. E vamos orar pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. E o nosso despertamento, para que nós tenhamos esse ardor que essa congregação que teve, que nós acabamos de ouvir a leitura, o ardor que eles tinham, o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de ouvir a palavra de Deus, como estavam com sede de ouvir a palavra. Ficaram de manhã cedo, até meio-dia em pé, ninguém reclamava, e a alegria era tão grande que eles choravam. Aí foi preciso Esdras e Neemias dizer: não, gente, hoje não é dia para chorar, vamos nos alegrar. Então, que nós tenhamos essa sede de Deus, tá bom? Vamos orar agora, vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar por esse pedido. Nosso país, nosso estado, as pessoas enfermas, a nossa igreja e a nossa vida espiritual, o nosso despertamento. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor,
coração está em ti. Entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Glória a Deus, amém? Ainda de pé, meus irmãos, abram essa preciosidade chamada Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo de número 2, verso de número 42. Durante esse mês de março, nós estaremos falando sobre o tema Uma Igreja Saudável. E nós vamos, durante esse mês, estar usando vários textos. E hoje vamos começar com Atos capítulo 2, verso 42, não é? Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você recebe essa palavra e crê que ela é a verdade, diga amém. Vamos orar. Querido Deus, o teu povo que se chama pelo teu nome, acredita na tua palavra. E que hoje, Senhor, nesta manhã, ela se torne uma realidade viva em nossas vidas. Para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Acalma o teu coração, não é? Coloque o seu celular no silencioso, para que ele não te traga nenhuma surpresa que não seja uma boa surpresa, não é? Por que você precisa desligar o seu celular e mantê-lo no silencioso ou guardá-lo na sua bolsa, não é? Porque durante a semana é um dos instrumentos que nós mais utilizamos, não é? E aqui na igreja a gente precisa aprender a se libertar desse instrumento
para que nós não nos tornemos escravo dele, não é? Então, se você puder fazer isso, né, Duni? A Duni já guardou o dela, ó, está guardadinho, não é? Não vai incomodá-la. Acalma o teu coração. Eu sei que não é fácil, nesse momento agitado, de incertezas, mas vale a pena a gente acalmar o coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos ouvir essa música do Anderson Freire, que tem como título Acalma o meu coração. Silêncio, Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma, acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. O Pai não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Amém. Uma igreja saudável. Todos nós estamos vivendo um período extremamente complicado. E ninguém, nesse período de pandemia, quer adoecer. Porque é um risco muito grande que nós corremos de o vírus nos encontrar e atingir exatamente a parte mais fragilizada do nosso organismo, porque ele é muito forte. E nós então procuramos todos os dias buscar alternativas para que a gente tenha anticorpos para combater este mal. Sim ou não? Todos os dias, antes do café da manhã, eu pego meia banda de limão, espremo, água e tomo. É uma forma de evitar doenças. Então nós sabemos o que devemos fazer para manter a nossa saúde. Mas para manter uma igreja saudável, você sabe qual é a receita? Você sabe qual é o antídoto? Você sabe quais são as vitaminas que a gente precisa fazer uso para termos uma igreja saudável? Nesse texto de Atos, capítulo de número 2, verso 42, há duas receitas de vitaminas fortes. Se aplicarmos nas nossas vidas, nós seremos e vamos continuar sendo uma igreja saudável. Deus, Ele não unge métodos para uma igreja saudável. Ele unge pessoas. Nossa fé é muito mais do que um conjunto de doutrinas e regras. A nossa fé deve ser, sobretudo, um relacionamento diário com Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve no seu livro Uma Igreja Saudável, dizendo o seguinte, abre aspas, a Bíblia claramente define para nós quais características compreendem uma igreja saudável. Esses traços são as características do plano de Deus para a sua igreja ser totalmente triunfante e conquistadora. Ele diz. E aí ele vai enumerando várias e várias características. Um outro escritor, chamado Mark Dever, ele escreveu um livro intitulado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E a primeira marca, segundo Mark Dever, é exatamente pregação expositiva.
E a última marca do seu livro, que tem 407 páginas, é uma liderança saudável. Mas antes de Mark Dever e o pastor Hernandes Dias Lopes escreverem sobre igreja saudável, a Bíblia já nos dava essas orientações. Elas já estão na sua palavra, que é a palavra de Deus. E o que a gente precisa fazer? Pegá-las, apropriarmos dela e fazermos uso. Então vamos lá. A primeira marca, verso 42, de uma igreja saudável. E perseveravam na doutrina. Então a primeira marca de uma igreja saudável é compromisso com a palavra de Deus. Diga, compromisso com a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, quantas vezes durante a semana você investiu tempo para ler a palavra? Nesse um ano de pandemia, que vai completar no dia 18, quantas horas nós gastamos com a leitura da palavra de Deus? Há muitos que, quando vão ler a palavra, levam o celular. Lê 2 versículos e olha 5 mensagens no WhatsApp. Isso não é compromisso com a palavra. Compromisso com a palavra é, portanto, refugiar-se lá no seu quarto, lá nos seus aposentos, deixar o celular, abrir a palavra, orar e dizer: Senhor, abre a minha mente, abre o meu entendimento, porque eu não quero apenas ler a tua palavra, eu quero entendê-la, eu quero compreendê-la, e essas verdades que nela estão contidas, que sejam, portanto, internalizadas na minha vida, para que eu comece a ser a igreja saudável a partir de hoje. Então não há como sermos uma igreja saudável se não estamos tendo compromisso com a palavra. Então a primeira marca de uma igreja saudável é compromisso com a palavra. Mark Dever, ele diz o seguinte, abre aspas: a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Ou seja, uma pregação bíblica. Não é somente a primeira marca, é a mais importante de todas as marcas. Porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. Feche aspas. Quando a multidão seguiu Jesus, ele disse: essas pessoas estão me seguindo não pela coisa que não é perecível, não é por aquilo que perece. As pessoas estão me seguindo, não é, pelas coisas que perecem. Então elas não estavam interessadas naquilo que Jesus estava dizendo, mas naquilo que ele estava fazendo. Preste bem atenção. Todos os testemunhos
que a gente ouve quando liga a TV em alguma emissora evangélica, não aparece ninguém dizendo que foi salvo por Cristo Jesus. Alguma coisa está errada. Esse não é o evangelho que o Senhor, portanto, deixou que a sua igreja pregasse. Evangelho sem cruz é credo em cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho autêntico. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que muitos agora, nesse período de pandemia, abandonaram o Senhor? Porque nunca foram do Senhor. Nunca experimentaram uma fé genuína. E hoje à noite, hoje à tarde, eu vou estar falando exatamente sobre os excluídos. A segunda coisa que a gente precisa entender, irmãos: amar a palavra. Uma igreja que quer ser saudável, ela precisa amar a palavra de Deus. Sabe quando é que de fato eu e você, como igreja que queremos ser saudáveis, amamos o Senhor? Você sabe qual é a característica de que de fato nós amamos o Senhor? João capítulo 14 e o verso 21. Diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Preste bem atenção. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei o quê? A ele. Então, a marca de uma igreja saudável, que ama de fato a Deus, é quando ela guarda esses mandamentos e os obedece. A igreja de Jerusalém não precisou fazer nenhum tipo de campanha para que o evangelho se tornasse conhecido. A única coisa que eles fizeram e que caracterizou aquela igreja como um exemplo de igreja modelo, assim como foi a igreja de Tessalônica, foi a perseverança na palavra. Não tem outra alternativa, meus irmãos. Não tem outro remédio. Não tem outro antídoto. Porque a palavra, ela revela quem somos. Ela descortina o que está oculto aos nossos olhos. Ela abre as janelas para que a gente veja o que é certo e o que é errado. A Bíblia é o Apocalipse, é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua
vida. Então, quando nós, não é, temos essa característica de perseverar na palavra, nós amamos e nós praticamos a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, percebam que a igreja, ela não ficava só na teoria. Era uma prática diária na vida da igreja de Jerusalém. Por isso, ela caiu na graça do povo. Por isso, ela era bem conceituada. Por isso, quando as pessoas ouviam sobre a igreja de Jerusalém, elas elogiavam. Elas não corriam da igreja. Elas não fugiam da igreja. A primeira coisa que fez dessa igreja uma igreja saudável foi a perseverança na doutrina, na palavra. Uma igreja que não associa a doutrina com a vida não é uma igreja saudável. Quando temos compromisso com a palavra de Deus, há promessas aos que o temem. A primeira promessa está em 1 Samuel 12, verso 14, que diz: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem será. Josué 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Porque o compromisso com a palavra precisa ser uma marca da igreja saudável. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. E nós estamos exatamente vivendo um século de cumprimento do que Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 2, no capítulo 4, no verso 3 e 4, irmãos. É extremamente trágico que a igreja do Senhor não se preocupe hoje com a doutrina, com a palavra, em pregar a palavra. Diz o pastor Hernandes Dias Lopes, abre aspas, devemos ressaltar que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela verdade. Uma igreja fiel não pode mercadejar a palavra de Deus. Não há poder espiritual à parte da verdade. Não há avivamento genuíno sem a centralidade da palavra. Não há crescimento saudável da igreja sem apego à sua doutrina. Por isso a igreja de Jerusalém cresceu de uma maneira saudável. Porque
ela priorizou a palavra. A palavra, meus irmãos, de Deus, ela é pura. Ela não precisa de absolutamente nada além dela para mudar a vida das pessoas. Não precisa hoje você levar uma água ungida para casa, para que as suas enfermidades sejam curadas. Você não precisa levar a figura do seu pai, da sua mãe, para ser abençoado. Isso é espiritismo direto, dentro da igreja. E as pessoas estão, portanto, se apoderando disso como se fosse verdade. A palavra, na maioria das igrejas, está em quinto plano. Igrejas saudáveis, elas não desprezam a pregação genuína da palavra. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o quê? O reino. O reino é a palavra, meus irmãos. Todos os avivamentos saudáveis na história tiveram como característica uma maior ênfase na pregação e na palavra, não uma diminuição. Os avivamentos duradouros são alimentados por uma sólida pregação bíblica. Os avivamentos momentâneos, que duram apenas como um fogo de palha, geralmente são evidenciados por uma negligência à pregação da palavra em favor das experiências. A Bíblia é muito clara em relação à importância da palavra. A segunda coisa, para que nós tenhamos uma igreja saudável, meus irmãos, é o compromisso com a comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão com Deus, ela depende de 4 fatores, de acordo com a palavra. Primeiro, tenha confiança no Senhor. O Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Segundo, seja submisso ao Deus soberano. Tiago 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Terceira coisa, mantenha uma vida disciplinada. Provérbios 3, verso 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades por sua repreensão. Quarta coisa, não abandone a casa do Senhor. Hebreus 10, 25. Então, esses instrumentos, eles estão ao nosso alcance. Está na hora de começarmos a ser de fato a igreja saudável. E a gente precisa de 2 coisas apenas, segundo o texto de Atos 2,42. Perseverar na palavra, perseverar na comunhão. Comunhão é relacionamento diário com o Senhor.
Isso nós podemos fazer. Temos tempo demais nesse período para aumentar a nossa comunhão com Deus. Então, vamos aproveitar cada momento que Deus está nos dando nesse período, portanto, não é? Para perseverar na palavra e na comunhão. Amém? Feche seus olhos. Reflita sobre tudo que foi dito aqui. E seja bastante honesto, honesta com o Senhor. Você é uma igreja saudável? Se a sua resposta foi sim, glória a Deus, continue praticando essas verdades da palavra do Senhor. Mas se a sua resposta foi não, então pegue essas 2 vitaminas que foram dadas hoje, extraídas da palavra. Perseverar na palavra e na comunhão com o Senhor. E coloque em prática na sua vida. Amém? Fique de pé. Nós vamos finalizar. Mas antes, me permita só fazer uma comunicação, não é? Já houve, a partir de amanhã, houve uma flexibilização em relação ao trancamento, né? Ampliou um pouquinho mais. Até hoje, a circulação daquilo que não é essencial começaria a partir das 18 horas. A partir de amanhã, vai começar a partir das 9 da noite até as 6 da manhã. Não é? Porque durante o dia o vírus precisa descansar. Porque ele trabalha muito à noite, né? Está cansado e durante o dia descansa. E aí, durante o dia, ele não pega ninguém. Então, esse decreto vai valer, eu acho que até o dia 15, né? Se não falha a memória. 15 dias, né? Tá. Então, qual é a minha sugestão? Que no domingo que vem, a gente retome os cultos às 6 horas. E termine no máximo 7h30. Que aí dá tempo de a gente depois conversar um pouquinho, né? Bater um papo e voltar para casa sem muito aperreio. O que vocês acham? Tudo bem? Não é? Então hoje nós vamos então ter o culto às 16 horas, tá? Às 4 horas. Mas a partir do domingo que vem, vamos continuar 8 da manhã, aí teremos as classes normais, tá? No domingo que vem. E à noite, começando às 18 horas. Amém? Mas não esqueça, tá, de tomar todos os cuidados. Não é para você sair por aí fazendo doidice, não, tá? Tá? Vamos lá, então. Cantar para a gente finalizar. Depois a diretoria vai ficar um pouquinho daqui, que nós vamos ter uma reunião com os irmãos da congregação, tá? Então, 4 da tarde, vamos estar aqui para a gente continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Não entendo o meu próprio agir,
Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou Em tua presença, meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, viver transformado. e eu passo a ser livre pra viver da tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne.
você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito.